O tema de hoje é bastante pessoal, mas quem aí não gosta de uma boa história? Então eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, porque muitas vezes os pacientes chegam no consultório e falam assim: eu preciso emagrecer 10 quilos, eu preciso emagrecer 15 quilos. Acho que você nem sabe como que é isso, né, Thaís? Sim, eu sei. Eu já estive 20 quilos acima do meu peso atual. E a minha trajetória, eu tenho certeza que isso que eu vivi me trouxe muito mais empatia e eu acredito que essa questão no consultório faça toda a diferença. Então eu vou contar um pouquinho pra você como que foi a minha trajetória e eu espero que você se inspire e veja pontos em comuns, se é que eles existem, com a sua história. Pra mim tudo começou de fato, eu tive uma situação assim mais na adolescência, 13, 14 anos, em que eu passei num processo seletivo e eu precisava emagrecer 8 quilos em um mês. Não consegui, mas isso foi uma coisa assim que só plantou a semente ali dessa questão de corpo, essa questão de peso, tudo isso acabou de que plantando uma sementinha. Mas isso foi um episódio que assim, foi pontual, aconteceu, página virada. Na adolescência, ali no primeiro vestibular que eu tentei para medicina, eu não passei. E isso me deixou bastante frustrada. Essa questão de não ter passado, essa decepção, acabou me gerando um transtorno alimentar, uma compulsão alimentar, porque eu literalmente passei a comer todas as minhas emoções. E aí foram 20 quilos a mais em um ano. Então se eu tava triste, eu comia, se eu tava feliz, eu comia, se eu tava ansiosa, eu comia, se eu tava chateada, eu comia. Enfim, comida era a desculpa perfeita para todos os momentos do meu dia. Quando eu entrei na faculdade, apesar de estar 20 quilos acima do meu peso, eu entendi um ponto muito importante, que naquele ano em que eu engordei, eu não tinha me atentado. Porque eu engordei e aí eu tava desesperada, tentando emagrecer de qualquer jeito, a qualquer custo. E aí tentava dieta restritiva, tentava coisa maluca, tentava shake. O primeiro milagre que passasse, lá tava eu atrás. E é claro que eu não consegui um resultado legal. Às vezes baixava 2 quilos e engordava 3 na semana seguinte. Por que que não deu certo? E aí eu fui descobrindo isso na minha trajetória. Naquela época eu nem pensava em ser endócrino ainda, mas volto a falar, acho que a questão assim, as coisas foram acontecendo por um propósito. E essa questão específica, quando eu entrei no meu primeiro ano da faculdade, eu tava muito feliz na questão pessoal e emocional. Eu tava feliz, eu tinha entrado na faculdade que eu queria, eu tava morando num lugar super bacana, morando com uma amiga, que foi o ponto de partida aí para começar esse estilo de vida novo, saudável, sustentável, porque ela era assim. E naquele primeiro ano, eu acabei melhorando a questão de, comecei a fazer atividade física, caminhada, eu tava fazendo o que eu gostava, afinal de contas tinha entrado na faculdade que eu queria, e aí eu pude perceber o quanto o emocional faz diferença no processo de emagrecimento. Por isso, nessa trajetória, eu entendi que não é fechar a boca, que não é foco, força e fé, não é nada disso. A gente tem que estar alinhada. O nosso físico, a nossa mente, o nosso corpo é uma tríade, tudo isso tem que estar conversando. De nada adianta eu querer procurar a melhor medicação, a melhor dieta, melhor isso, melhor aquilo, se eu tô numa fase super estressada, se eu não tô dormindo bem, se eu não tô legal, então eu tenho que cuidar de todos os pontos, porque é isso que vai fazer com que o resultado seja sustentável. É essa a grande chave. Inclusive eu acabei escrevendo um livro que chama Além da Balança, e nesse livro eu conto com mais detalhes dessa história que eu tô falando aqui pra vocês, mas principalmente o que eu conto. Como que eu fiz? Qual que foi a grande sacada pra conseguir emagrecer os 20 quilos, mas mais importante do que isso, me manter nesse peso ao longo, aí já estamos falando de mais de 20 anos. Então se você se interessou, se você passa por isso, se isso é uma dor para você, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque são coisas muito práticas, muito fáceis e claro, a minha experiência pessoal, aliada a 15 anos de endocrinologia e mais de 8.000 pacientes, me dão base sim para poder trazer esse tipo de informação de qualidade, baseada cientificamente para você. Então se você ficou curioso para saber, eu vou deixar o link aqui embaixo do meu livro.